Jéssica, novamente. Antes de qualquer coisa, a gente tentou conversar com as empresas de call center, solicitamos notas, informações, entrevistas. Isso não foi ainda respondido para a gente, mas continuamos aqui abertos, canais abertos, para que eles possam conversar com a gente sobre essas questões levantadas pelos trabalhadores. E sobre as questões legais, eu estou aqui com o juiz Rodolfo Pamplona. Muitíssimo obrigado por nos atender. Prazer sempre, meu querido. Várias questões. Essa questão do call center, por exemplo, as empresas, elas têm por obrigação ou por recomendação fornecer essa estrutura de higienização, de limpeza e dar condições nessa questão de trabalho? Essa é uma questão extremamente importante, principalmente neste momento em que vivemos uma situação inédita no Brasil e no mundo. Então, há uma obrigação genérica de todo empregador de reduzir os riscos do acidente de trabalho. E havendo uma recomendação especificamente sobre espaço, sobre higienização, o bom senso, a razoabilidade impõe a observância disso. É claro que não há uma determinação legal específica nessa situação para dizer, olha, ele precisa fazer isso, senão está violando. Mas é algo que, sem sombra de dúvida, a razoabilidade e a própria negociação diretamente faz com que as pessoas passem a ter um outro cuidado. Esse é um momento em que é preciso, sem histeria, ter muito cuidado, ter prevenção. O empregado apresentou algum sintoma, ele pode faltar do trabalho, mesmo sem ter um atestado médico? Como é que funciona isso? Essa é uma questão extremamente importante, porque a lei que tratou do coronavírus aqui de forma genérica, ela admite que essa é uma situação que o empregado não pode sofrer nenhum tipo de sanção se houver um descumprimento, se tiver uma falta nessa situação. Mas tem que ter uma conversa com o empregador. É preciso avisar com o empregador, é óbvio. Se o indivíduo está afastado, porque já está com a doença, ele está doente, então aí é uma licença médica. Mas se o indivíduo está naquelas hipóteses, inclusive previstas na lei, de, olha, estamos recomendando a quarentena, ou estamos aí nessa situação para fazer o exame médico para verificar, ele não pode sofrer sanção por isso. Ou seja, tem que ter essa conversa com o empregador, esse acerto. O próprio empregador pode, nessa situação, verificando que o empregado pode estar com uma suspeita, dizer, olha, não venha hoje, vá fazer os exames e, obviamente, esse dia não pode ser descontado. A gente teve casos de contaminação de empregada doméstica, por exemplo. A patroa chegou, a doméstica acabou sendo contaminada. Como é que funciona esse caso? Ela pode se ausentar do trabalho? Haveria algum tipo de... A situação também extremamente importante. E olha só, nessa hipótese, a empregada está com a doença, ou seja, já demonstrou aí a situação, já está o diagnóstico. Se está com o diagnóstico, ela já está doente, então os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador e os demais pelo INSS. Mas como recorrer ao INSS também? Essa é uma circunstância que nós estamos vivendo realmente uma situação absolutamente peculiar. O poder público não pode se calar dentro da situação e tem que atuar o mais efetivo possível. Claro que numa situação em que alguém foi contaminado pelo seu próprio empregador, é preciso verificar efetivamente se houve uma conduta negligente ou imprudente do empregador e também pensar em reparações, que obviamente isso vai ser no seu trabalho. Mas neste momento, nós temos que pensar na saúde da nossa população. Então, para essa empregada e qualquer outro, verificar a situação e o acompanhamento médico o mais rápido possível. Home office, a pessoa está trabalhando, as condições legais, a situação de trabalho, as leis trabalhistas, mesmo jeito do que está no trabalho, como é que funciona? Essa é uma matéria também muito importante que, inclusive, foi objeto da reforma trabalhista, com a disciplina do teletrabalho, do home office em geral. Então, quem está em home office, nessa circunstância, qual, entre aspas, a vantagem para o empregador, ele não vai ter mais o controle do horário, mas sim ele vai ter simplesmente a exigência do serviço. Se é possível fazer, é o que se recomenda. Nesse momento em que estamos vivendo algo com um inimigo invisível, com alguém num silêncio que nós não temos contato, é efetivamente ter esse cuidado e o empregador deve alertar dos riscos do acidente de trabalho, dos riscos de doença ocupacional, mas nesse ponto, se é possível, se há meios para viabilizar isso, recomenda-se o home office a todos. A mim parece que aí a questão, além da lei, vai a questão do bom senso, né? Da conversa entre empregado e empregador para se acertar essas coisas. É importantíssimo nós vivemos nessa situação, lembrando sempre da regra, cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. E a razoabilidade e o bom senso é a diretriz para a aplicação de qualquer regra jurídica. Ok, muitíssimo obrigado pela tua participação, tirar nossas dúvidas. Estamos à disposição do cidadão. Eu e qualquer outro colega da Justiça do Trabalho estamos à disposição para servir o cidadão e a cidadã neste momento, ainda mais neste momento tão complicado. E muito novo para todos nós, novo para todo mundo. Absolutamente inédito. Nós estamos aqui tateando para tentar descobrir quais são as regras aplicáveis para uma situação em que o mundo não será mais o mesmo. Ok, muito obrigado. Jéssica, eu volto contigo.